Normalmente, no período de inverno, tende a aumentar muito as cochonilhas, pulgões e algumas outras pragas. Então, no vídeo de hoje eu vou deixar a dica para você de 3 inseticidas que a gente utiliza aqui, entre os que a gente compra, e também tem um caseiro muito bom, que eu vou deixar a dica para você. E esse vídeo também é para atender o pedido de Tony, que colocou assim: Marcos, mostra para nós vasos e arranjos. Estou precisando de inspiração para montar alguns arranjos. E sobre inseticidas, quais me indica? Então o vídeo de hoje ele é para quem gosta de ver planta bonita, porque eu vou mostrar aqui na base aí de 5, 6 vasos e arranjos também, para servir de inspiração para Tony. Pode ser que sirva para você também na hora de montar aí o seu vaso, o seu arranjo. E também passar para você a dica aí dos 3 inseticidas, né? Que são inseticidas que com certeza você não vai gastar quase nada e são inseticidas muito bons. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque tá cheio de dicas bem bacanas aí para você, tá bom? Meu nome é Marcos, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu espero que esteja tudo bem com você. Vou começar então aqui, ó, já com esse arranjo aqui, que está nessa baciada aqui de uns 70 centímetros, né? Nessa baciada aqui, eu coloquei algumas mudinhas que a gente tinha feito por folha, para elas desenvolverem. E o arranjo aqui, normalmente, a gente faz alguns arranjos para aproveitar algumas questões. Entre elas, tem essa questão da paciência para esperar a planta crescer. Então, às vezes você vai lá, coloca a planta ali no vaso, ela está pequenininha, você fica meio sem paciência de esperar ela crescer. Então, a gente vai fazendo alguns arranjos aqui, que aí a gente vai apreciando ali a beleza do arranjo enquanto a planta cresce. E normalmente, eu realmente não sei explicar porquê, mas normalmente quando a gente faz arranjo, a gente percebe que as plantas desenvolvem muito rápido. Então a gente gosta de fazer justamente para isso, para acelerar, vamos dizer assim, o crescimento da planta. E também, como eu vou falar de inseticidas daqui a pouco, então a gente monta arranjos e a gente sempre tem alguns defensivos, porque você já faz uma ideia de que quando você aglomera muita planta, tende também a correr o risco de dar muita cochonilha, né? Porque fica meio que espremida as plantas. Então, para evitar este acúmulo de cochonilha, de pulgão, de outras pragas, a gente tem sempre aqui alguns defensivos em mãos, entre eles esses 3 que eu vou deixar a dica para você daqui a pouquinho. O segundo vaso, então, que eu escolhi para mostrar hoje aqui, para deixar de inspiração para Tony, é esse daqui, ó, que a gente mistura as mini suculentas nele para fazer um vaso só das que ficam bem pequenininhas. E olha para você ver ao fundo aqui, ó, como que elas gostam de ficarem misturadas e como elas desenvolvem. Essa daqui mesmo, que é a Orange Dream, além dela estar bem bonitona a planta toda, olha a quantidade de mudinha que ela tem. Tem essa aqui ao lado também, que está no arranjo também das mini suculentas, que é a Little Jean, que é uma mini suculenta bem bonita. Então a gente fez esse arranjo aqui, este vaso, só de mini suculentas. E esse vaso aqui, ele foi um vaso que eu fiz uma reciclagem dele, usando material de plástico, forrei ele com tecido e fiz um vaso parecendo um cacto, né? Então ele é um vaso cacto, vamos assim dizer. E aí plantei essas mini suculentas nela, que a gente acha bem bonito. Tanto essa daqui, que é a Mirinai, que dá muita muda também, brota bastante. É uma suculenta bem pequenininha, mini mesmo, mas bem bonitona, bem lindona. Ao lado aqui tem o Mendonzai, ou Mendonzê, né? Que também é uma suculenta pequena, uma mini suculenta, ou pequena, vamos assim dizer, mas que também brota bastante, dá muita muda. E qualquer vaso que você coloca ela, o vaso dá uma destacada muito boa, porque realmente é uma suculenta muito bonita. E também brota muito pelo caule, ó, como você pode ver. Então aqui do Mendonzai eu já vou seguir então para o nosso terceiro vaso aqui, para servir de inspiração para Tony e para quem precisar de inspiração, que é essa mistura boa aqui nessa baciada. Algumas pessoas me perguntam também o nome de algumas suculentas, então enquanto eu mostro aqui, eu vou deixando a identificação para você também. Nessa baciada aqui, que serve de inspiração, eu coloquei um vasinho de barro em cima aqui na parte de cima, formando um segundo andar neste vaso. Então, é uma forma de você aproveitar espaço e fazer um arranjo bonito, colocando 2 vasos em um. Eu coloquei o vasinho de barro em cima, plantei algumas delas aqui, como essas aqui, ó, que é a mini paraguaiense. Aqui tem croma, tem aqui ao lado também uma lula que a gente fez uma mudinha por folha, ó. Ela cresceu um pouquinho, já está liberando uma outra mudinha também.
E descendo aqui, ó, para o andar de baixo do vaso, vamos assim dizer, que já é o vaso de plástico de baixo, tem uma mistura boa também aqui, ó, de Lola. Tem aqui também bastante Red Chips, né, que a gente gosta bastante dessa planta. E à medida que ela vai dando mudas, a gente vai espalhando aqui, ó, no vaso também, né, para fazer uma baciada bem cheia dela também, que a gente gosta muito, principalmente agora no inverno, né, que tá uma coloração muito bonita. Mas para manter elas bonitas, principalmente no inverno, a gente precisa estar aplicando sempre aqui um defensivo, né? Como os inseticidas que eu vou passar para você a dica daqui a pouquinho. Em relação à questão de fazer arranjos de suculentas e inspirar, a gente sempre deixa a dica aqui que além de você otimizar espaço, colocar muita planta num vaso só, você também tem as opções de fazer o arranjo para ajudar a planta a desenvolver mais rápido, porque realmente desenvolve. Como é o caso dessa baciada aqui também, ó, de Fred Ives. Este vaso ele tá ficando bonito agora porque na verdade esse arranjo aqui eu fiz ele para tentar recuperar essas Fred Ives aqui que estavam bem atacadas por cochonilhas. Inclusive eu curei elas praticamente usando esses defensivos inseticidas que eu vou passar para você na sequência daqui a pouquinho. E hoje elas estão aqui, ó, bem recuperadas, tanto as mudinhas quanto as plantas maiores já estão todas bem recuperadas. E o arranjo a gente fez justamente para ter paciência de esperar elas recuperarem. E os 3 inseticidas defensivos que eu vou passar para você daqui a pouquinho as dicas, eu uso eles aqui, pelo menos um deles a cada mês, nessas perles aqui também, porque nós sabemos que elas são lindonas, mas elas também são bem preferidas aí pelas cochonilhas. Então, para evitar perder, a gente aplica uma vez por mês um defensivo. Um outro arranjinho também que aconteceu aqui ocasionalmente, mas ficou muito bonito também, foi essa cuia aqui, ó, que a gente fez uma boa mistura nela de mamilárias, cactos e suculentas, mas que acabou ficando bonita. Aqui também tudo era mudinha pequenininha, de pote 5, e hoje o vaso, a cuia já está lotada, então ficou um arranjo bem bonito também. E o próximo arranjo, que já vai ser então o último arranjo que eu vou deixar como inspiração para a Tony aqui e para quem está assistindo, é esse daqui que também é uma baciada de uns 70 centímetros, que a gente foi colocando aqui as suculentas que são chamadas aí de mais populares, né? Porque teve um período que elas estavam bem atacadas de pragas também, então eu aproveitei e coloquei tudo junto aqui para tratar de uma vez só todas elas, né? Tem muitas pessoas que falam que não é bom fazer isso, mas aqui normalmente eu gosto de plantar juntas todas as suculentas que eu sei que são bem atacadas por pragas ou até mesmo por fungos, porque aí eu já cuido delas tudo de uma vez só. Porque à medida que vai passando o tempo no cultivo das suculentas, a gente já vai sabendo aí quais são as que são mais atacadas. Então eu sempre procuro deixar todas elas juntas e monto ali um arranjinho bacana para deixar elas bem bonitas enquanto a gente cuida e trata elas, né? E quem acompanha os vídeos aqui do canal, normalmente já percebe aí as baciadas lotadas de suculentas. Muitas pessoas têm até dúvidas por que a gente tem tanta baciada, ao invés de ter um em cada vaso, mas é realmente para otimizar o espaço, porque o arranjo ele é bom para otimizar espaço, para caber mais planta num vaso só. E também para agilizar na hora dos cuidados que elas precisam, como a questão da rega também, né? Para poder, na hora de regar todas juntas de uma vez, e também na hora de cuidar com os fungicidas, inseticidas, já fica mais fácil para a gente também, né? E por falar nos inseticidas, então eu já vou começar aqui apresentando para você o primeiro do vídeo de hoje, que é esse daqui usando o sabão neutro e o limão. Quando você escuta a palavra limão, você já deve pensar, mas limão em planta? É porque na verdade quando a gente prepara o inseticida, a gente prepara ele com a intenção de jogar na praga e não na planta. Então tem alguns que a gente pode aplicar na planta e outros só na praga. Esse daqui é para aplicar direto na praga. Então você vai pegar a metade de um limão, pode espremer ele bem espremidinho, só tomar cuidado para não cair nenhuma favinha, para evitar de entupir aí o pulverizador ou borrifador, né? Então aqui, ó, espremo ele de um jeito que não cai nenhuma favinha aqui dentro da água. Então eu estou preparando aqui, ó, o limão com 1 litro d'água e também vou colocar 2 colheres do sabão neutro, né? Colocando então aqui, ó, a primeira, uma colher dessas de sopa mesmo. Então já vou colocar aqui também a segunda colher do detergente neutro. E aqui eu vou misturar bem. Normalmente as pessoas quando mostram, mistura só um pouquinho. Mas só lembrando a você, ó, que é importante que seja o neutro, né? Pode ser qualquer marca, mas que seja o neutro, que é este amarelinho aqui. E aí depois de colocar as 2 colheres,
eu vou misturar aqui para virar uma mistura bem homogênea. E não tem problema na hora de misturar se der aquela espuma. Tem muitas pessoas que não agitam muito para não dar espuma, mas aqui é importante você misturar bastante para deixar a mistura bem homogênea, para na hora de aplicar na planta, essa mistura tá do jeito que precisa. Você vai perceber que vai formar espuma, porque tem o sabão, é normal, mas depois você deixa ela descansar um pouquinho, que essa espuma assenta aqui e fica só mesmo o preparo, só a mistura. Depois disso é só revirar lá no pulverizador, no borrifador, do jeito que você preferir, e ir lá e pulverizar a sua planta contaminada pela praga. E agora eu vou explicar para você um detalhe bem interessante. Essa calanchoe aqui, ó, ela está com a floração muito bonita, mas só que uma parte da floração está mais ou menos, não tem tanto, mas uma outra parte está bem lotada mesmo de pulgão. Para o vídeo de hoje eu não encontrei aqui cochonilha para mostrar para você, porque como a gente aplica uma vez por mês, então tem um período que não tem cochonilha mesmo, né? Mas agora a gente achou que foi pulgão. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu estou mostrando para você o pulgão ainda andando aqui no meio da floração, no meio da planta, mas eu vou pulverizar ele. Mas antes eu quero que você observe, ó, dá para ver até os pulgões aqui com a asinha meio empinada, em pezinho. Aqui, ó, já aplicando já a calda aí do sabão neutro com o limão, você vai percebendo, ó, que eles já praticamente murcharam aqui no meio das flores. Então, é questão de minutos para eles morrerem, porque essa calda, ela vai atingir a praga, né, seja ela mosca, ou cochonilha, ou pulgão. Quando atinge a praga, o sabão junto com o limão, ele tem uma acidez que para a praga é insuportável. Para nós não é tanto a acidez do limão, mas para as pragas é insuportável. Para as cochonilhas, pulgões, caracóis, lesma, tudo quanto é tipo de inseto e as moscas, quando você atinge elas com essa calda vai direto lá no abdômen delas e vai prender a respiração delas. Então elas vão parar de respirar e elas vão morrer, porque elas respiram pelo abdômen e não pela boca. Então quando você molha, minutos depois, elas já estão todas mortas. Essa mistura ela é muito boa, mas precisa ser aplicada ao final do dia ou na sombra, e 10 minutinhos depois de aplicado, todas vão morrer, e aí logo em seguida você faz o enxágue. Eu estou aplicando aqui o produto e já percebi que está tudo morto praticamente aqui. Mas como a gente sabe que defunto não anda, então elas vão permanecer aqui, ó, igual agora aqui, apliquei, elas estão aqui, porém todas mortas. Depois aí de uns 10 minutos que você fez a aplicação, você vem com um bom jato d'água e dá uma lavada, porque assim você vai limpar a planta todinha, tirando aí aqueles corpinhos que estão aqui, né, parado, porque tá tudo morto, mas vai continuar se você não lavar. E também é bom lavar para evitar aí de deixar o sabão com limão na planta, porque se caso você esquecer e bater um sol ali, pode queimar a sua planta. Então, a indicação que eu sempre deixo é essa. Fez a aplicação do sabão com limão, do jeito que eu passei para você a dica, depois você vai lá, faz o enxágue ali, depois de uns 10 minutos, lava a planta, tira ali todo o pulgão ou toda a cochonilha morta, e aí a sua planta vai ficar limpinha, como você pode ver aqui, ó. Depois de ter lavado, tá tudo sequinho, tá tudo bem, não tem mais nenhum pulgão, não tem mais nenhuma cochonilha aqui, porque quando junta uma praga, normalmente elas fazem uma reunião ali de condomínio entre elas, e aí fica aquele monte de praga ali, né? Cochonilha, pulgão, formiga, tudo junto. Fazendo esse procedimento, ó, a planta cresce lindona, limpinha e bonitona, como você pode ver aqui, ó. E também a questão da floração que eu mostrei para você, toda contaminada, toda atacada, ó. Depois desse procedimento todo, ela fica limpinha novamente. O segundo produto também, que não custa quase nada, com R$6, R$7, dependendo da região, você compra ele, que é esse daqui, que é o Diazitop. É um inseticida muito bom. Esse daqui, normalmente quando a gente prepara ele aqui, a gente coloca ele no substrato, enquanto a gente está fazendo ali o substrato. Eu venho com uma colher de sopa bem cheia, que no caso aqui vai ser representada por essa colherzinha preta aqui, ó. Então eu venho com ela bem cheia mesmo, e jogo uma colherada no substrato. Essa baciada de substrato aqui eu preparei num vídeo anterior para mostrar como é que fazia aí o substrato caseiro, né? Caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir, tá bom? No caso a gente coloca então uma colherada do Diazitop junto aqui
e na hora de preparar o substrato, mexe tudo e protege ali o substrato. Caso você não tenha o Diazitop, também pode colocar o Proverme, que ele vai ajudar bastante. Tem o Natuverme em pó também. São produtos que são vermicida, larvicida e ovicida. Quando você coloca ele no substrato, você vai impedir de ter ali cochonilha de raízes e também até mesmo o nematóide. Então normalmente aqui a gente coloca realmente quando está preparando o substrato, mas se caso você estiver assistindo esse vídeo agora e não for preparar substrato por esses dias, você pode também fazer o preparo dele de forma líquida, que é bem simples. Você vai pegar aí 1 litro d'água, por exemplo, vai colocar uma colherzinha de chá do Diazitop nesse litro d'água, né? E fazer uma calda ali, e depois você pode ir lá e pulverizar tanto o local afetado pela praga, né? Vai direto lá na praga e aplica nela, ou você pode também jogar ali no substrato entre uma planta e outra. Aqui, ó, como você pode ver, eu estou dissolvendo bem para fazer uma mistura bem homogênea. Também dá uma espuma, porque esses produtos de inseticidas, fungicidas, normalmente eles dão uma espuminha. Você espera a espuma assentar também, ela sumir, porque ela vai evaporar. Depois você pega o produto, a calda, e coloca aí no pulverizador, no borrifador ou até mesmo numa garrafinha. Eu não vou aplicar hoje, porque eu realmente não achei cochonilha aqui para aplicar direto nela, mas eu gosto de colocar no substrato assim, porque assim evita as cochonilhas de raízes, né? Então eu venho aqui próximo do caule, ou até mesmo entre uma planta e outra, e dou uma molhada no substrato, porque para poder matar aí qualquer tipo de cochonilha que tiver por aqui, e eu ainda não tenha visto, ou até mesmo as de raiz. O terceiro produto, que para mim aqui ele realmente não custa quase nada, que de acordo com o título que eu coloquei, né, que era inseticida caseiro, sem custar quase nada, por esse motivo, porque aqui eu busco a mamona. Normalmente eu preparo 5 folhas para fazer 5 litros, porém na hora de preparar no liquidificador eu coloco 5 folhas, 1 colher de canela moída, e para deixar mais forte e melhor ainda essa calda, eu coloco aqui 2 dentes de alho. Mas vou te mostrar como que eu preparo aqui. Então, ó, com 1 litro d'água já no liquidificador, eu jogo aqui 2 dentes de alho, pode ser os dentes médio ou grande. Venho também com 1 colher de canela moída, para deixar essa calda ainda mais potente e mais bacana. Porque o alho mais a canela, ele além de servir como bactericida, fungicida, inseticida, vai ajudar também na questão de ajudar nas raízes da planta. E planta com raiz forte é planta forte. Como eu vou preparar a calda já pensando em fazer 5 litros, eu estou colocando aqui, ó, 5 folhas inteiras, só tampar o liquidificador, ver se ele está bem fixado e colocar ele para bater, né? Viu que bateu, que triturou bem as folhas, você vai retirar e vai colocar essa calda então preparada numa vasilha escura, onde você possa fechar e guardar dentro de um armário aí de um dia para o outro. Guardou de um dia para o outro, todos os nutrientes que terão que ser liberados aqui do alho, da canela e da mamona vai ser liberado. E aí no dia seguinte você vai lá, pega um coador ou um pedaço de pano limpo. Se quiser fazer até uma gambiarra igual a gente faz aqui, ó, eu uso uma bacia e coloco nela aqui um pano limpo que a gente usa para esse tipo de trabalho de jardinagem mesmo. Coloco alguns prendedores e faço essa gambiarra aqui, ó, porque aí depois eu coo, lavo esse pano e tá tudo certo. No caso dessa calda é importante você coar para não ficar nenhuma coisa que vai entupir o pulverizador ou borrifador, porque essa calda ela pode ser aplicada na planta toda, né? Não só na praga, mas na planta toda, porque além de inseticida, fungicida natural, essa calda também ela serve como fertilizante. Então ela vai ajudar a fertilizar a sua planta. Hoje, como eu não vou jogar direto na planta, eu vou deixar para você a dica, caso você tenha medo de jogar direto na planta, caso você esteja vendo pela primeira vez essa informação. Então, se você quiser, você pode vir e jogar aqui, ó, no substrato mesmo. Porque isso aqui vai ajudar a fertilizar esse solo aqui, para a planta crescer bacana e bonita, né? E também mais forte. Então, ó, pode colocar diretamente no solo, no substrato. Mas ao contrário dos outros dois, esse daqui eu aplico ela com pulverizador também e jogo pulverizando as plantas todas por cima, fazendo tipo um nevoeiro, né? Em cima delas ali, aplicando nelas todas.
Essa calda da mamona, normalmente quando eu preparo ela, eu preparo 1 litro, como você viu eu preparando, mas depois eu diluo ela, eu raleio ela em mais 4 litros d'água, formando então 5 litros d'água, tá bom? Porque aí fica na quantidade certinha para aplicar na planta. Caso você queira aplicar ela direto na praga, no formigueiro ou na lesma, no caracol, que não esteja no meio da planta, você pode jogar ela do jeito que está aqui nessa garrafada, ó. Só 1 litro mesmo, porque aí vai ficar bem forte, bem consistente, bem potente. Para inseticidas, para matar insetos, a medida de 1 litro já é o suficiente. Então, quanto mais forte você fizer ela, mais efeito vai ter aí contra os insetos. Mas para aplicar na planta, eu sempre peço para dar uma raleada, porque é assim que a gente faz aqui e dá muito certo. Aí só lembrando a você que o do sabão com o limão, você vai aplicar 10 minutinhos depois, você vai lá e já lava a planta toda, porque os insetos já estarão mortos. E o segundo, que é o diazitop, eu não jogo ele na planta toda, eu só jogo no local afetado pela praga, tá certo? Dos 3 inseticidas, então, o único que eu aplico na planta e na praga ao mesmo tempo é o da folha da mamona com a canela e o alho, tá bom? Porque a calda da folha de mamona com alho e canela, ela tem vários efeitos. Ela tem o efeito de inseticida, de fungicida, de curativo. No caso, ela vai curar a planta que foi atacada tanto pelo fungo quanto a cochonilha. Então, ela vai servir também como um curativo para curar a planta. E ela vai servir também como fertilizante, porque tanto a canela quanto a mamona, elas têm teores de fertilizante, né? Porque elas são ricas em nitrogênio, fósforo, cálcio, boro, entre outros micronutrientes também. Entre tantas informações, se ficou alguma dúvida, eu vou te pedir que deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. E aí você deixa também de onde você assiste o vídeo, né? Para poder a gente saber até onde está chegando aí as nossas informações, tá bom? Combinado? Hoje eu queria deixar um abraço especial para uma amiga inscrita no canal, que pediu para mandar abraços e beijos para ela, que é a Catarina Fátima. Ela colocou: gostei muito, sou de Carapicuíba, me manda abraço, beijo. Então, Catarina, um abração para você e um abração para toda Carapicuíba, tá bom? Tudo de bom para vocês aí. E para quem ficou até o final do vídeo, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam de planta, porque fazendo isso o YouTube entende que você gostou. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube manda para você nas notificações, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.